Olá, bem-vindos a mais um Podcast Show, seu programa sonoro e visual produzido pelos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Muito prazer, eu sou Vinícius Soares e hoje o assunto do podcast é oportunidades para estudantes, mais especificamente bolsas de iniciação científica e projetos de extensão. E para isso, então, estamos aqui com o pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e extensão, o professor e doutor Fernando Spilk. Professor, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, muito bom estar aqui para divulgar essas oportunidades aí. Legal, vamos lá então, para a gente se situar no tema sobre essas duas oportunidades, que é a Bolsa de Iniciação Científica e o projeto de extensão. Qual a diferença de ambas e quais os benefícios de ambas? Se tem o mesmo benefício, qual é essa diferença? Bom, respondendo objetivamente pelo final, do ponto de vista de benefício, seja em crédito, seja naquelas modalidades onde a gente tem bolsas, onde o aluno definitivamente recebe, os benefícios são muito similares. Na verdade, o que vai diferir muito é aquilo que vai se fazer na prática. Quem está falando aqui é um ex-bolsista de iniciação científica, é mais ou menos a minha qualificação profissional. Fui bolsista de iniciação científica há 4 anos. A Bolsa de Iniciação Científica ela é uma bolsa voltada em inserir o aluno em projetos de investigação, de ciência, de pesquisa que são desenvolvidos na universidade. Então, o aluno vai desde um laboratório até fazer entrevistas relacionadas a um determinado tema na área das ciências humanas, ou vai trabalhar no laboratório, em clínicas, enfim, na parte das ciências da saúde, ou vai desenvolver suas atividades em temas do meio ambiente, por aí vai, sempre pensando em que ele vai estar inserido numa equipe de pesquisa, desenvolvendo mesmo, produzindo conhecimento. A Bolsa de Iniciação Científica ela tem uma coisa muito interessante que ela ensina o aluno a, primeiro, como ele tem que desenvolver conhecimento junto com o professor orientador, ele vai ter de aprender a estudar num nível que às vezes o universo corrido da graduação, do ensino, não dá todo questionamento, toda possibilidade de buscar fontes de informação. Então, ela, de certo modo, profissionaliza o aluno para realmente, não ir só para a investigação científica, mas vai ajudá-lo muito com a sua vida profissional posterior, porque ele aprende a qualificar as fontes de informação. Do outro lado, a Bolsa de Extensão, ela também tem um bom cunho de conhecimento, de produção de conhecimento, mas ela está muito voltada ao atendimento de demandas da comunidade. A Fevale tem mais de 60 projetos, onde ela encosta nas áreas da saúde, da economia, do empreendedorismo, enfim, diversas possibilidades, da inclusão. Ela trabalha junto às comunidades, junto à comunidade do Vale dos Sinos e mesmo regiões circunvizinhas aqui. Então, o aluno vai ter o seu treino, digamos assim, a sua vivência, a sua experiência em como atender, como entender, ouvir os desejos, os anseios da comunidade, poder viabilizar, através da aplicação do conhecimento, melhorias para as pessoas. Então, são também, de certo modo, preparam o indivíduo para uma vida posterior, após a graduação, que não está apenas ligada à vida acadêmica, mas sim à vida, ao universo do trabalho e à própria função social da universidade. E, professor, o aluno ou aluna interessado em alguma das propostas, tanto a bolsa de iniciação quanto o projeto de extensão, quantas horas ele ou ela precisa dispor? Qual a demanda que se tem? Tem que entregar relatórios? É uma demanda semanal, mensal? Como funciona? O grande compromisso se estabelece entre aluno, aluna e os professores que comandam aquela atividade, aquele projeto. Nós temos entre 12 e 16 horas, normalmente, são as modalidades que se tem aí. No caso das iniciações para o ensino médio, isso é um pouquinho mais restrito em termos de horas, que também é uma possibilidade. E também nós temos uma modalidade que é exclusiva da Fevale, a iniciação científica, iniciação e extensão para o EAD. Os alunos que estão ligados ao Fevale Digital, também com uma carga horária menor, podem oferir benefícios nas suas mensalidades a partir da participação em projetos, aí com uma carga horária de 8 horas
em cada uma das atividades. Então, a ideia é que, respeitando que o aluno tem que ter o tempo para ganhar o seu sustento, o seu tempo para estudar, o tempo para acompanhar as aulas, que no restante, num período que não seja, que não o prejudique, mas que seja suficiente para ele entender processos e desenvolver atividades interessantes, é mais ou menos aí que se dá a carga horária que é aplicada. E, professor, tu me disse que foi um aluno bolsista de projeto de extensão, não, iniciação desculpa, científica. De iniciação científica, não é? De que forma o assunto dessa pesquisa consegue impactar a carreira do aluno ou aluna? Tanto que até o aluno consegue usar o assunto em um TCC, em uma pesquisa própria. Como ele pode fazer isso? Olha, para mim, o que eu posso dizer é o seguinte: nós estamos num mundo hoje que me foi anunciado por um professor muito querido que se foi recentemente, quando eu estava na graduação, fiz medicina veterinária. Esse professor nos disse que nós éramos a última geração que podia dizer que não sabia alguma coisa. E hoje o mundo é esse mesmo, né? Um mundo tão entremeado aí de ferramentas para descobrir, para buscar coisas. A gente hoje não pode dizer que não sabe. A gente pode dizer que não sabe naquele minuto, mas daqui a uma meia hora já tem que ter pelo menos uma noção do processo. Esse é um desafio muito grande, né? Que eu expresso até minha solidariedade para os alunos que estão saindo, né? E se formando agora, porque não é fácil a gente ter esse nível de compromisso. Mas o que a iniciação científica me ajudou? O que as atividades de extensão que eu participei na faculdade me ajudaram? Elas me trouxeram um desafio que foi tentar atender aquelas demandas, seja dentro do laboratório, seja para a sociedade, da melhor forma possível, já durante meu curso de graduação, e me mostraram uma coisa muito nítida, que eu preciso cuidar muito bem das fontes de informação, aonde buscar e ter um senso crítico grande sobre o universo incrível de informações que nós temos. E isso eu vou te dizer, eu não sei se eu teria apenas com as minhas atividades em sala de aula no tempo que eu era estudante. Eu acho que esse ganho que eu tive, que foi fundamental e é fundamental para a minha vida, que é ler alguma coisa e ter uma ideia da valoração, da possibilidade daquele texto, daqueles conceitos serem realmente úteis para mim e para aquelas pessoas que eu estou querendo auxiliar. Eu acho que eu ganhei isso durante a iniciação. Por quê? Porque era obrigado a trabalhar com alguma coisa de um nível de excelência e eu tinha um tutor, um supervisor, um orientador comigo para me dizer: meu amigo, vai por aqui, vai por ali. Às vezes a gente não tem, na correria do dia a dia do ensino, a gente não tem nem como ter esse cuidado com todos. Na iniciação, a gente pode servir muito bem o aluno dessa forma. Então, acho que é uma atividade muito interessante, contribui muito na formação. A gente quer sempre, e é um dos motes desta gestão da minha pró-reitoria, cada vez a gente avançar mais, que isso seja mais entronizado nos processos. Como vocês aqui, né, desenvolvem estágio, é mais ou menos a mesma ideia, e que isso esteja presente para a maior parte das pessoas, né? Então, é por isso que nós queremos uma iniciação científica e uma extensão cada vez mais forte. É uma capacidade tanto de humanizar o estudante quanto de profissionalizar, fazendo parte de uma pesquisa, não é? Sabe que o Goethe, né, o famoso filósofo alemão, dizia que a teoria é cinza, mas o mundo lá fora é verde e às vezes multicolorido. Então é isso mesmo, assim, o aluno, muito antes de chegar nos seus estágios finais de formação, muito antes de ir para o mercado de trabalho, ele tendo um ambiente extremamente acolhedor, que é aquele que é proporcionado dentro de um projeto, seja pesquisa, extensão, uma equipe de pesquisadores que também são docentes, ele poder ir adentrando esse mundo, esse desafio que é prestar um serviço para a sociedade de uma maneira mais acolhedora, mais orientada. A pesquisa também presta esse serviço, não é? Mesmo não sendo a intenção do projeto de extensão, que é o papel social, a pesquisa está ligado diretamente nesse papel social, nessa importância para a sociedade, não é? Não existe num país como o Brasil possibilidade, mesmo que seja pesquisa que a gente chama de básica, o que é bastante, daria talvez o assunto para um outro podcast, mas seja pesquisa básica ou aplicada, não existe como desvincular num país, num universo, num mundo tão cheio de carências, a gente desvincular o que fazemos de demandas da sociedade. O nosso trabalho diário na pesquisa científica, na extensão nem se fala, é tentar melhorar a quantidade de acesso das pessoas a uma vida mais agradável, mais qualificada, mais bem vivida. Então, essa é a nossa função.
Eu acho que a iniciação científica e a extensão são momentos em que o aluno pode começar a trilhar esse caminho. E, professor, de novo, para o estudante interessado que gostou da proposta, quanto tempo ele pode participar de uma pesquisa científica? A graduação inteira, tem um período, é um contrato? Como funciona? Vai depender muito da modalidade de bolsa. Nós temos modalidades dentro da Fevale que o aluno pode ir de 2 até 3 anos e, se for uma bolsa externa, por vezes o aluno pode até ficar mais tempo e ficar, por exemplo, 4 anos da sua graduação. E não tem momento para começar, tá? O aluno pode participar da extensão e da iniciação científica usualmente logo a partir do seu primeiro semestre. Claro que em algum projeto mais específico, dado alguma complexidade de uma metodologia X, pode ser que um ou outro orientador demande desses alunos alguma coisa de formação um pouquinho mais avançada dentro dos seus cursos. Mas normalmente orientadores como eu, o que a gente mais gosta é de pegar o aluno mais tenro possível para que ele realmente tenha ao mesmo tempo, simultânea, sua formação em sala de aula, que é importantíssima, junto com uma formação prática na área da iniciação. E, professor, o estudante consegue usar o material produzido tanto na pesquisa quanto na extensão para seu portfólio pessoal, para futuras oportunidades? Ele consegue? Cada vez mais. Hoje em dia, a gente tem, eu digo a você, na área da saúde, que é a área onde eu mais trabalho, é extremamente comum que alunos utilizem justamente aquilo que desenvolvem na pesquisa de iniciação, como, por exemplo, o objeto do seu TCC depois, não é? Ou mesmo de trabalhos que vão sendo desenvolvidos ao longo da faculdade. E sei que em outras áreas também, me lembro agora de projetos que vão do jornalismo à área da administração, por exemplo, que os alunos estão ativamente participando de um projeto, construindo o seu TCC, o seu pedaço da construção daquele grande projeto de pesquisa, e está tudo ali entremeado. É uma oportunidade, inclusive, de não ficar tão sozinho nessas horas, né? Poder contar com a ajuda de colegas, com a troca de experiências, o que também é muito importante. E isso faz parte das diversas oportunidades que a Fevale proporciona para o estudante, não é? Mas aí vem a dúvida. Dentro da Fevale existe a oportunidade de trabalho também, remunerado, carteira assinada. Ele consegue aproveitar o benefício do desconto na graduação, trabalhando na Fevale e fazendo parte do projeto de extensão ou pesquisa científica? Depende muito do regime de trabalho, quantas horas ele está dedicado a cada uma das atividades. Não obstante, mesmo que o aluno, por exemplo, tenha uma carga horária alta no seu trabalho dentro da Fevale, e que ele não vai conseguir oferir um desconto, por exemplo, mas nós também temos modalidades onde ele vai poder utilizar essas atividades, por exemplo, como horas complementares. Então, eu recomendaria que as pessoas estejam atentas, tem oportunidades para todo mundo participar. Muito bem, professor, são diversas dúvidas para o aluno interessado em participar da pesquisa ou do projeto, onde o aluno consegue encontrar mais informações e também as oportunidades de pesquisa e de projeto de extensão. Nós temos um núcleo dentro da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão, nós temos um núcleo dedicado às questões de iniciação científica e extensão. O e-mail mais fácil para todo mundo lembrar é o propex@fevale.br, tá? Então, PEX com 2 P's, propex, X no final, propex@fevale.br. Entra em contato nesse e-mail, não vai demorar muito, alguém do núcleo de iniciação, alguém da extensão vai te buscar, vai te informar, vai passar de repente a tua demanda para algum professor que seja mais próximo da tua área de formação ou dos teus interesses e tu vais encontrar um espaço para ti dentro dessas atividades. Ok, então para quem nos acompanha, nós conversamos com o pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e extensão, o professor e doutor Fernando Spilk. Professor, obrigado pela participação. Nossos agradecimentos tanto pela sua visita aqui hoje, agradecimentos da rádio em si, do núcleo de mídias sonoras aqui da Fevale, e também pelo seu empenho nesses últimos 2 anos, porque é uma volta sua aqui ao núcleo. As entrevistas continuaram à distância, mas é um momento que vai ficar marcado porque é a sua volta presencialmente aqui. Então, muito obrigado por tudo. Eu que agradeço demais e eu estava com saudade. Muito bom vir aqui. Muito bem. E para quem está nos acompanhando, agora fique com a segunda parte deste episódio,
onde a Júlia Klein irá falar com a professora de artes Bibiana Bernasconi e a estudante de jornalismo Bruna Bernardo. Até daqui a pouco. Olá, eu sou a Júlia Klein e estarei com vocês agora na segunda parte do podcast ON, Vivendo na FEVAS. Continuando com o tema Oportunidade de Bolsas para Estudantes da Fevale, eu estou com duas participantes de projetos de extensão e iniciação científica. A Bibiana, que é professora de artes e fez parte do projeto de extensão Cidade Viva. Seja bem-vinda, Bibiana Bernasconi. Olá, boa noite. E quem está conosco é a estudante de jornalismo, participante do projeto Criança na Mídia, Bruna Bernardo. Seja bem-vinda. Olá, obrigada. Então, Bibiana, me conta um pouquinho sobre o que é o Cidade Viva, o que vocês fazem lá. Bom, Cidade Viva é o projeto de extensão, de comunicação, intervenção urbana, e a gente trabalha com os alunos das escolas públicas de Novo Hamburgo, sugerindo, propondo atividades que façam essa reflexão sobre a cidadania, sobre os espaços públicos, sobre pertencimento. Então, a gente conversa com as escolas, com os professores e faz essa parceria com as escolas aqui de Novo Hamburgo. É também um projeto que também tem a ver com o Criança na Mídia, né? Que tem a questão das escolas e das crianças, né? Bruna, fala um pouquinho o que é o Criança na Mídia. Criança na Mídia, o núcleo de pesquisa Criança na Mídia, ele reúne iniciações científicas, graduandos, mestrandos e doutorandos de diferentes áreas de atuação, para conversar um pouco, para debater trazer debate sobre o espaço da criança na publicidade, no jornalismo, no entretenimento, e a partir disso cada integrante tem uma linha de pesquisa bem específica. Alguns falam sobre violência doméstica, violência infantil, outros falam sobre o recorte do jornalismo na infância. E, na prática, o Criança na Mídia ele promove muitas formações, oficinas, palestras, sempre com uma atuação municipal, na rede municipal de educação. Até a gente tem o convênio Educação Antidiscriminatória, que é um convênio com a SMED, com a Secretaria de Educação aqui de Novo Hamburgo, e que promove encontros mensais com diretores para falar sobre pautas relacionadas à infância, direitos humanos. Essas pautas sociais, de causas sociais, também presentes nos projetos de extensão e iniciação científica aqui da Fevale, né? Bibiana, como esse projeto foi importante para a tua formação? Acho que de início foi tão importante que eu usei a escola aqui de Novo Hamburgo para fazer a aplicação do meu TCC, que também foi envolvendo essa coisa da cidadania, do respeito, da empatia. E foi também importante para ter contato com outras áreas, porque eu sou de artes, então conheci os profs da comunicação, a Saraí, a Carolina, e a gente sai um pouco da bolha ali dos professores do nosso núcleo, vai conhecendo a realidade. Eu não sou daqui de Novo Hamburgo, me mudei para cá agora. Então, conheci outras realidades, outras escolas. Então, foi bem importante nessa parte da educação e também incentivando, participando de um projeto a continuar estudando, a continuar na vida acadêmica. Acredito que são várias coisas que aconteceram que foi bem importante esse ano, essa participação. E tu pretende voltar para o projeto, né? Que tu comentou. Sim, pretendo voltar, vou conversar com a professora. E porque é bem legal, assim, esse contato com a escola. Por eu ser professora, então eu já tinha essa experiência de trabalhar com a escola, com projetos. Então, é uma área que eu gosto de estar envolvida no planejamento. E penso agora em voltar, só tem que organizar o que vai ser feito esse ano. E, Bruna, tu já teve contato com pesquisa científica antes de entrar no projeto? Não tive. Eu descobri, foi toda uma descoberta dentro do grupo, assim, a partir do convite da professora Saraí, né? Eu entrei na faculdade com 18 anos e durante 6 anos eu troquei 3 vezes de curso. E eu tava, até no último ano, assim, desse último curso que eu fiz antes de jornalismo, eu tava muito frustrada academicamente. E só que quando eu entendi que era jornalismo, eu fiz uma viagem, entendi e tudo mais,
eu entrei no curso e já entre ali o segundo e terceiro semestre conversei com a Saraí e foi incrível como acho que por ter entrado um pouquinho mais velha, ter uma maturidade diferente, o grupo, ele veio para mim como uma certeza, assim, do que eu queria, sabe? De que a pesquisa é interessante, que a área da infância, ela é muito ampla, ela precisa de muito debate e falta muito debate ainda. E me trouxe, me resgatou essa vontade de seguir uma carreira acadêmica, sabe? De pós-graduação, de mestrado, de doutorado. E o teu TCC, tu estava comentando que vai ser relacionado ao projeto, isso? Agora eu comecei o TCC 1 nesse semestre e ano passado eu desenvolvi uma pesquisa sobre desse convênio de educação discriminatória. Eu fiz uma pesquisa que analisou a participação dos professores, o que esses professores fizeram de ações e atividades na prática dentro das escolas, falando sobre as temáticas que eram abordadas dentro desse convênio, dentro desses encontros. Então, o meu objeto de análise foi esse retorno dos professores, essas atividades que foram desenvolvidas e as percepções dele quanto à importância das temáticas abordadas. E eu fiquei muito feliz com o resultado da pesquisa. E eu vi o quanto ela, tão pequena assim, tinha potencial. E agora eu estou trazendo isso para o TCC para dar uma continuidade. Então, estou ali nesse processo de desenvolver o projeto, a proposta de pesquisa, né? E com a orientação, então, da Saraí mesmo. Então, encerrando já, indo para o final, né? Indo para o encerramento, eu gostaria de saber, Bibiana, se tu indicaria projeto de extensão ou iniciação científica para outros estudantes? Sim, eu falo para todo mundo até que se eu soubesse de antes, porque eu fiz no meu último ano de graduação, entraria antes, porque a gente está bem mais envolvido. Acho que qualquer projeto dentro da universidade nos conecta mais, nos envolve mais e, enfim, quanto mais a gente vai trabalhando, pesquisando, estudando, vão surgindo ideias. Então, é bom sempre... Ainda mais depois da pandemia, né? Que a gente ficou, assim, afastado. Então, participar de um projeto, acho que recuperou esse tempo e me aproximou mais. E me ajudou bastante, assim, nessa reta final. Então, indico para todo mundo que é uma experiência bem legal e vale a pena. Então, muito obrigada, professora de artes Bibiana Bernasconi, pela participação. Obrigada pelo convite. E a estudante de jornalismo, Bruna Bernardo. Muito obrigada pelo convite. E assim encerramos mais um episódio do podcast ON Vivendo na Fevas. Esse episódio teve orientação do professor Marcos Santuário, a produção dos estudantes Vinícius Soares, Jackson Batista e eu, Júlia Klein. A técnica foi de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira. Nos siga no Instagram, @podcastonfevale, para saber quando tem episódio novo e acompanhar nossa rotina de redação. Até a próxima!